é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será de sinal, vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Eu quero só fazer 3 perguntas e com essas 3 perguntas responder o que Natal significa. A primeira pergunta é: quais são essas boas novas que os anjos trouxeram aos pastores? Por que são grandes novas de grande alegria e por que para todo o povo? As boas novas é que Cristo nasceu para ser o meu e o seu substituto na cruz. O menino nasceu, Jesus ele viveu para que eu e você não recebêssemos a pena que está destinada para todo aquele que comete pecado contra Deus, ou seja, a morte. Jesus Cristo nasceu para que eu e você não morrêssemos ou não vivêssemos ou não estivéssemos eternamente separados de Deus. Jesus Cristo ele nasceu para ser o nosso substituto, para que em nosso lugar pagasse a pena que o pecado exigia, ou seja, a morte. Ele nasceu, ele viveu uma vida perfeita, ele foi fiel a Deus, ele foi cravado numa cruz, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou como uma forma de Deus ter se agradado do seu sacrifício. O nascimento de Cristo foi para que, por meio da vida dele, você pudesse ter vida com Deus, você pudesse ser aceito diante de Deus, você pudesse ter vida eterna. E essas boas novas são de que você e eu, nós não podemos fazer nada por nós mesmos para resolver a nossa situação diante de Deus. Não existe essa de ser boa pessoa. Se você já cometeu um erro, se você já mentiu, conforme a lei de Deus diz, não darás falso testemunho. Se você já usou o nome de Deus em vão, se você já desobedeceu seus pais, se a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, o 5º mandamento. Se você já teve outros deuses diante de você, outra imagem de escultura, se você não tem, ou se você não ama Deus acima de todas as coisas, sobre você resta o juízo de Deus. Maria. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo em João capítulo 1, mas os homens odiaram a luz e amaram mais as trevas. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer aos pecadores, dos quais eu sou o principal. E nessa noite, quando você estiver ceando com a sua família, lembre-se que não terá motivo nenhum de alegria se você morrer e for para o inferno. Que alegria você vai ter para festejar nessa noite se você não resolveu a sua situação com Deus? Qual vai ser a festa que você vai poder gozar se nesse dia, se agora você morrer e for ter que prestar contas com Deus e for achado culpado diante dele? O que você terá de festejar diante de Deus? Jesus Cristo veio e viveu a vida que eu e você deveríamos viver, para que por meio da vida dele nós sejamos aceitos diante de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz em Romanos 5:12, porquanto assim por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O presente que talvez você esperaria ganhar nessa noite de um ente querido, o melhor presente Deus quer te dar, que é o Filho dele. O melhor presente é você receber a Cristo, é você se arrepender dos seus pecados, é você abraçar o Salvador. A segunda pergunta que fora feita é: por que são de grande alegria? As boas novas é que Deus resolveu o seu problema. As boas novas é que Deus enviou o seu Filho para morrer no seu lugar. E são de grande alegria porque isso você não precisa pagar nada. Ao contrário de muitas igrejas hoje que estão vendendo as bênçãos de Deus, isso é grátis. O que você precisa fazer é se arrepender dos seus pecados. É com o seu coração crer em Cristo e com a sua boca confessá-lo, que Ele é Senhor. A Bíblia diz em João 14:6, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não pode ir a Deus se você não passar por meio de Cristo. Você não tem acesso à presença de Deus, ou Deus não te ouvirá se você não estiver revestido de Cristo.
E a verdade é esta, que todo aquele que crê no Filho tem a vida, todo aquele que é rebelde contra o Filho não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Eu volto a dizer, não terá motivo de alegria nenhuma para você nesse dia, se você está festejando sem Cristo. Não terá motivo de alegria nenhuma se hoje, durante a sua festa, durante a sua ceia, você morrer e for estar diante de Deus e ter que acertar contas com Ele e for achado em falta diante de Deus. Quando a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus, o pecado que nós cometemos contra Deus é não glorificá-lo, é não reconhecê-lo acima de tudo. Enquanto você compra, enquanto você fez a sua compra, enquanto você está bebendo agora, enquanto você está festejando para a glória de Deus, reconhecendo Deus acima de todas as coisas, reconhecendo a Ele como o seu divino e como aquele que você deve prestar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É isso que será cobrado de ti no dia em que você estiver diante de Deus. E por último, por que são para todo o povo? Nós vimos que são de grande alegria, porque o Salvador nasceu. É para todo o povo, porque Cristo veio buscar os seus. Cristo, ele veio morrer por aqueles a quem Deus, o Pai, deu ao seu Filho. Ele diz em João 10 que ele dá a vida pelas suas ovelhas, e se você é uma ovelha de Deus, você dará ouvidos ao que eu estou dizendo. Você ouvirá o seu bom pastor te chamando para ele. E o que ele diz em Mateus 11 é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele nasceu para ser Senhor. Não somente para ser, porque Ele é, porque a Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. De nada adiantará você festejar nessa noite se a sua boca não confessou Jesus Cristo como Senhor. Você pode ignorar a minha voz agora, mas você não ignorará Deus quando você estiver diante dele para prestar contas de que você rejeitou o presente. O melhor presente que você poderia receber no Natal, você está rejeitando em não abraçar Cristo como seu Salvador. Não adianta se estribar em cima de boas obras, pois não há nada que nós possamos fazer para melhorar a nossa situação, a não ser abraçarmos o presente de Deus, o seu Filho. Eu quero ler, enfim, João 3,16. João 3,16 e diante diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem ardidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E João 3,36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu quero que você saiba, nesse exato momento, se você rejeita a Cristo, sobre você permanece a ira de Deus. E uma coisa que você pode ter certeza é que um dia você vai morrer. Não há como escapar da morte. Um dia você estará diante daquele a quem te deu vida, Deus. E você prestará contas do que você fez com o Cristo que Ele enviou e da festa que você está comemorando hoje, da qual o aniversariante você não quer abraçá-lo. Se você não receber a Cristo, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não der as costas para a sua rebelião contra Deus, a única coisa que lhe resta é o lago de fogo,
e apartar-se de Deus eternamente. Não brinque com a sua alma. Não rejeite aquilo que Deus estende para você nesse momento, o seu filho. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se você rejeita Cristo, o juízo é certo sobre você. Você pode festejar quantos natais que você quiser, mas se Cristo não for o seu Deus, sobre você resta a ira de Deus e o inferno lhe aguarda. Vamos orar. Pai, eu agradeço pela oportunidade de pregar a Tua palavra nessa tarde, em que muitos estão festejando sem o verdadeiro dono da festa, que é Cristo. Em que muitos nesse dia estão procurando seus próprios prazeres, a sua própria vontade, não a Tua vontade. Ó Pai, que o Senhor conceda-lhes ouvidos e coração para crerem em Cristo. Que o Teu Espírito lhes fale de tal maneira que eles caiam em si e vejam a loucura que estão cometendo em rejeitar a Cristo como Salvador. E obrigado, Deus, pelo Senhor ter me salvo. Em nome de Cristo eu oro e te agradeço. Amém.